Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais. Agradecemos os nossos patrocinadores. Tabacaria número 1, Gisele Calete Boutique, Interne Móveis e Decorações, SIC Idiomas, Lojas Beneduzzi, Espaço Prisma, Equalizador Água da Vida, Prevencare, Clínica de Vacinas, DigiDoctor Odontologia Digital. Hoje estou acompanhada da minha colega Tânia Perusso aqui no estúdio. Boa noite, Tânia. Boa noite, pessoal. Vamos lá. E a nossa colega Roberta também participará do programa via Skype. Boa noite, Roberta. Olá, pessoal. Mais uma semana por aqui, nosso programa para nós. Lembramos que o programa Mulheres é ao vivo e você também poderá participar nos mandando sugestões, questionamentos ou comentários. O programa Mulheres acontece todas as quartas-feiras, às 21 horas, e nós tratamos de assuntos diversificados, interessantes e a maioria que envolve o universo feminino. Na noite de hoje, o tema é como os pensamentos negativos afetam a nossa saúde física, a nossa vida e o nosso cenário em geral. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a terapeuta Janaína Morello. Boa noite, Janaína. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, pessoal de casa. É um imenso prazer para mim estar aqui hoje. Gratidão pelo convite. Janaína, para darmos início ao nosso bate-papo, eu gostaria que você se auto-apresentasse para as pessoas que porventura não a conheçam, saibam um pouco sobre a sua vida, quem é a Janaína, onde trabalha, enfim, uma auto-apresentação. Então, eu moro aqui em Nova Prata. Meus atendimentos são de forma online, chamadas de WhatsApp, né? E as pessoas me conhecem mais por um trabalho que eu realizo já há 8 anos com a numerologia cabalística. E agora eu estou trazendo aqui para Nova Prata uma técnica nova dentro do campo da terapia, que se chama TFT, Terapia do Campo do Pensamento. Que é uma técnica recente no Brasil, iniciou em 2012, né? Mas os estudos começaram em 1979 por um psicólogo americano chamado Roger Callahan, que desenvolveu toda essa técnica, né? Baseada nos pontos da acupuntura. É tipo uma acupuntura sem agulhas que age diretamente no campo mental. Um exemplo é, por exemplo, assim, a pessoa tem lá um trauma, uma situação que gera desconforto, uma cena, por exemplo, que vai e volta do campo mental e fica perturbando, trazendo emoções negativas. Então, meu trabalho consiste em pedir para a pessoa conectar com aquele campo, pensar naquela cena, né? E através de batidinhas, estimulações nos pontos dos meridianos, é possível fazer com que o fluxo de energia que circula pelo corpo, que são os meridianos, abra esse caminho e a perturbação no campo mental, ela entra em colapso. De forma que, no final, a pessoa até lembre da cena, da situação, porém, sem desconforto nenhum, nenhuma emoção negativa. Janaína, né? O importante, o bom dessa terapia, dessa técnica, é que a pessoa ela não precisa verbalizar para você o fator desencadeante, né, do trauma, nem o acontecimento, nada. Ela precisa pensar no fato e vai fazendo a técnica conforme você orienta, é isso? É isso. Não é necessário expor a situação se gera desconforto. Olha, né? Só que interessante. Isso. E é uma técnica indolor, com comprovação científica, né? E resultados muito rápidos.
né? Então, ela age diretamente no campo mental e com resultados assim muito satisfatórios. Muito rápidos, Muito é rápidos. momentâneo. É É momentâneo os efeitos disso. Eu mesmo já fiz várias técnicas e posso comprovar que isso é fantástico, é sensacional. E falando assim em técnicas que melhoram a vida da gente, janeiro, início de ano, né? Ano novo, as pessoas têm esperança de um ano melhor, de mudar a sua vida sempre para melhor. É como se a gente recebesse uma folha em branco e nessa folha a gente traçasse todos os nossos objetivos, a nossa trilha, para que a gente consiga melhorar de vida, consiga realizar os nossos projetos, enfim, ser realizado tanto no campo pessoal quanto no profissional. Falando dessa forma, a gente tem, para conseguir tudo isso, nós temos que nos afastar de alguns pensamentos, que são os pensamentos negativos, que afetam a nossa vida, né? Prejudicando e fazendo com que a gente não consiga atingir os nossos objetivos. Então, se falando nisso, como o nosso tema principal, de como afastar os pensamentos negativos, como funciona, na teoria, esse campo? Sim, então assim, o cenário externo, ele depende do teu cenário interno, né? É consequência. Então, é importante que fique muito claro e que as pessoas compreendam como funciona realmente a dinâmica da mente. Nós temos 3 tipos de mentes, que é a mente inconsciente, a mente subconsciente e a mente consciente, né? Esses são os 3. A mente subconsciente, então, ela é a responsável pelas nossas funções vitais. Sistema respiratório, sistema imunológico, sistema nervoso. Ela é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência, fuga, luta, paralisação. Ela é responsável pelos nossos movimentos involuntários, respiração, batimentos cardíacos, físico, funções sexuais. Então, esse é o nosso campo do subconsciente. Questões de âmbito de vitalidade e os nossos instintos mais primitivos, né? Depois nós temos a mente subconsciente, que é o sistema límbico, né? Dentro desse campo a gente tem as memórias de longo prazo, infância, outras vidas para quem acredita, crenças, comportamentos, atitudes, programas, né? Programas que a gente herda ali de uma ancestralidade, né? E programas da pessoa em si como alma, que ela carrega ali dos aprendizados dela de outras vidas, e também programas que a gente gera a nível de familiar, né? Que a gente carrega ali. Então, é o campo das emoções. E, por fim, nós temos a mente consciente, que é o neocórtex, que é quem fala, essa parte nossa que fala, que organiza, que interage, que planeja, que põe a cabo as ações, né? Essa é a nossa parte mais externa, né? É visível, né? Só que vejam bem, o campo do inconsciente e do subconsciente, eles representam 90-95%. E o campo do consciente representa 5 a 10%. Nossa. Ou seja, a gente tem muita pouca consciência do que verdadeiramente se passa dentro do nosso campo mental. E Janaína, assim, quando a gente fala de traumas, perdas de pessoas queridas, sofrimentos de infância e tal, essas emoções mais profundas estão guardadas no nosso inconsciente. Elas ficam armazenadas e elas é como se elas linkassem com outras emoções já existentes dentro do campo do subconsciente, né? Então, como funciona? Ainda nós temos um outro fator chamado de fator crítico, que é tipo um filtro, que ele age entre o subconsciente, o campo das emoções, e o consciente, que é o campo dessa camada mais externa. E é esse filtro que é o responsável
pela aceitação do que é real ou não, né? Então, o que acontece, usando um exemplo para todo mundo entender? O teu consciente, baseado em padrões, por exemplo, expostos pela sociedade, te manda um comando, eu preciso emagrecer, né? Tu olha ali no espelho, vê que não fecha com os padrões atuais de beleza e decide que precisa emagrecer, ou então por saúde, né? O que acontece? Quem manda, olha só, é o campo do subconsciente. Então, como é que isso vai ser processado dentro da nossa mente? O campo do consciente, o que ele vai fazer diante do fato eu quero emagrecer? Ele vai melhorar a alimentação, vai programar exercícios físicos, vai fazer o que estiver ao alcance dele com o intuito de melhorar a aparência externa e diminuir o peso. Só que se tu tem lá dentro do subconsciente, que é o campo que manda, né? Por exemplo, problemas de afetividade, tu não vai emagrecer, porque o que acontece? Até pode emagrecer, manter por um curto período, mas logo o peso volta, porque problemas de afetividade, eles estão associados com um ato compensatório. A gente utiliza a boca para compensar a falta da afetividade, né? E também, se a pessoa é ansiosa e ela usa a comida como um subterfúgio, ela voltará, com certeza, a pegar de novo aquele peso. Fuga, a dita fuga, né? Então, exatamente. Dando um exemplo que quem manda de verdade é o campo do subconsciente, não é o consciente. E a gente pode falar que o subconsciente, ele funciona como um espelho que reflete as nossas emoções, os nossos pensamentos positivos e negativos. Isso. Então, se falando em pensamentos negativos, que é o nosso tema principal, se pensarmos muito de forma negativa, o nosso subconsciente vai refletir isso na nossa vida, né? Com certeza. Da mesma forma, se pensarmos de forma positiva. Pensamentos geram emoções. Então, toda vez que você tem um pensamento negativo, por exemplo, o cenário que nós nos encontramos hoje de pandemia, né? É um pensamento. Eu vejo o cenário, penso sobre aquilo. Automaticamente, o teu corpo reage através de uma emoção. Medo, angústia, estresse. Ele reage de alguma forma. E, automaticamente, isso reflete no corpo físico. Né? Ele vai provocar, vai prejudicar a nossa saúde física, né? Com toda certeza. E se falando em saúde física e saúde mental, o nosso tema escolhido como prevenir os pensamentos negativos, a gente escolheu o mês de janeiro. E existe toda uma campanha dos meses, né, de prevenção, Outubro Rosa, que é prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, prevenção de próstata, e o janeiro é o mês branco, que é sobre a prevenção das doenças mentais. Então, acho que o nosso programa de hoje é bem propício ao mês de janeiro, né? Que tem essa prevenção, as doenças mentais, todo esse cuidado com a saúde mental que é tão importante. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco que o assunto de hoje está muito interessante. Tabacaria número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. E no dia 18 nós estaremos com entrevistas e mais um assunto inédito. Como sempre, assuntos que fazem diferença na nossa vida. O nosso tema do entrevistas será vacinação, especialmente contra a Covid-19. Até lá, nosso encontro está marcado para as 21 horas do dia 18 de janeiro. Para mulheres de atitude.
A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves e Veranópolis. SIC Idiomas. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Você que nos assiste, tá com saudade de um bailão? Tá com saudade daquela bandinha que toca a sua música preferida? Então na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? O galã Alessandro Turra, o rei dos bailões, vocalista da banda Brilhação, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Quanto vale a sua saúde? Para você que quer dar um basta nos problemas como coluna, artrose, artrite, gastrite, intestino preso, cálculo renal, asma, depressão, trombose, diabetes e muitos outros. Equalizador Água da Vida. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais. Agradecemos os nossos patrocinadores. Tabacaria número 1, Gisele Calete Boutique, Interni Móveis e Decorações, SIC Idiomas, Lojas Beneduzzi, Espaço Prisma, Equalizador Água da Vida, Prevencare Clínica de Vacinas, DigiDoctor Odontologia Digital. O programa de hoje está falando sobre como os pensamentos negativos afetam a nossa saúde física, a nossa vida e o nosso cenário em geral. A nossa convidada de hoje é a terapeuta Janaína Morello. Então, Janaína, voltamos no segundo bloco com um assunto muito interessante e provavelmente não teremos tempo para conversar sobre todo o assunto, né? Mas vamos dar umas pinceladas principais. Como os pensamentos negativos afetam, então, a nossa vida? Certo. Então, assim, toda vez que nós entramos em algum conflito, passamos por uma situação estressante, que consideramos, no caso, estressante, né? Porque os fatos, eles sempre são neutros. Somos nós quem damos carga positiva ou negativa para eles, né? Uhum. Por exemplo, perder o emprego nem sempre pode ser visto como uma coisa ruim, né? Pode ser uma coisa boa que vai abrir outras portas. Mas a gente tem uma tendência instintiva a ir para o sempre alimentar, né, os pensamentos. O lado negativo. Então, toda vez que isso acontece, que esse nosso fator crítico recebe isso como algo negativo, o nosso corpo físico, ele automaticamente, os músculos contraem. A gente entra num estado, né, de sofrimento. E, então, uma das primeiras coisas é isso. Os nossos pensamentos negativos
Eles afetam reverberam diretamente a nossa saúde. na nossa saúde Né? física. É por isso que muitas vezes a gente faz determinados tratamentos na medicina convencional Exatamente. e não consegue obter cura, porque é um programa instalado ali dentro do teu campo do subconsciente, algum trauma, alguma situação que precisa ser resolvida. É Né? a mesma coisa, Janaína, que ao lembrar de um trauma, a gente fica remoendo aquilo e a gente volta a sentir com a mesma intensidade o trauma, né? Sim. Então a gente fica alimentando esse pensamento, essa dor que a gente sentiu, e isso acaba prejudicando, né? Reforça. E aí, Tânia? Janaína desencadeia as doenças físicas. Né? Podemos dizer que a grande maioria das doenças, elas começam no campo mental. A maioria das doenças hoje se diz, já existe a medicina psicossomática, né? Que dizem que todas as doenças são psicossomáticas. Tudo é criado dentro do campo mental, né? E a doença, a dor, ela é um alerta de que tem alguma coisa errada com o teu corpo. Perfeito. Que tem alguma coisa errada dentro do teu sistema. E ela só é curada a partir do momento que tu libera ou desobstrui esse fluxo energético dentro do teu corpo. Energético, que eu falo, é energia elétrica, né? Que eu trabalho através dos pontos dos meridianos, né? E cada ponto ali é responsável por um desbloqueio, então eu crio uma sequência específica para determinada coisa, em determinada ordem. Depois da Roberta, eu quero fazer uma pergunta. A Roberta, tem uma colocação para fazer. Vamos lá, Roberta? Que legal, estou apaixonada por esse assunto. Meu Deus, Janaína, já vou chegar em Nova Prata, já vou te procurar. Porque eu acho que essa coisa dos medos que ficam dentro da gente, assim, e como a Veri falou, que a gente fica remoendo, ainda mais eu, taurina, qualquer coisa de errado, tu fica remoendo muito. Meu Deus, isso é assunto fantástico. Queria dizer, então, que de Tenente Portela, excelente assunto, estão adorando o programa. O Lucas também nos mandou um boa noite. E a minha pergunta, então, é quanto tempo para a gente ver essa cura? Quanto tempo demora de cura? Quanto tempo de terapia para a gente ver um resultado? Dando problema no som, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu não sei se alguém da produção pode trazer aqui as estamos perguntas e as mensagens. Com um problema técnico. Aqui, por favor. Então, continuamos então, Janaína. Você estava falando, então, que o pensamento negativo afeta a nossa saúde mental e reage também na nossa saúde física, Com né? certeza. Então, diante dessa colocação, que tipos de problemas de ordem física a gente pode ter indicado ou comandado pelo nosso pensamento? Olha, os 3 tipos de emoções que mais geram distúrbios, e eu diria que são empecilhos para um crescimento a nível de consciência, também espiritual, consciência, medo, raiva e culpa. Esses 3 fatores, eles desencadeiam tudo que é geralmente negativo, o mais negativo possível. Ansiedade, que pode levar a uma depressão. Isso. E respondendo a tua pergunta, dores musculares, às vezes aquela dor que não sai, com massagem, com várias técnicas, né? Alergias diversas, problemas de pele. E a causa seria o nosso pensamento negativo que fica provocando porque as emoções. Na verdade, os pensamentos geram emoções e emoções geram questões ali na saúde física, né? Então, digamos que seja um conglomerado, né? A gente pensa em algo, gera uma emoção, afeta o físico, automático. Tânia? Repetindo, então, os recados, que eu acho que deu problema no som da Roberta. 2 mensagens. A Maria Cleonida Silveira, de Tenente Portela. Excelente o assunto, parabéns. E Rosi Gali, né? Ótimo assunto e excelente profissional. Já me ajudou muito falando de você. Tá.
quanto a isso, Janaína, agradecemos as mensagens, claro, né? Mas para não perder o fio da meada e não perder tempo para nós extrair tudo que a gente pode da Janaína. Janaína, falando dos assuntos, falando de como influencia, eu gostaria que tu já colocasse para o público as formas que são feitas para as curas. As técnicas. Dá para dizer que é cura. Antes disso, antes de comentar sobre realmente cura, eu quero falar agora, sim, eu, como dando um depoimento, a Janaína nem sabe que eu vou falar disso, tá? Falando um depoimento particular de um tratamento que eu fiz com ela, tá? Sobre uma dor física que eu tinha, tá? A dor se localizava aqui na minha cervical. E como eu tenho histórico de hérnia de disco e tal, eu achava que era isso. Só que chegou num momento, muitas pessoas acham, até que me viram com o colete, chegou um momento que me impossibilitava. Eu não conseguia mexer o pescoço e estava me dando sérios problemas nos ombros, tá? Como a terapia da Jana... e outras terapias não convencionais, a gente procura como último recurso, foi isso que eu fiz, né? E eu procurei, e eu, sinceramente, eu posso dizer assim, ó, de cadeira que funciona. Por quê? Porque ela foi buscar a causa da minha dor mental lá atrás. Aliás, a causa da minha dor emocional lá no meu mental. É isso, Jana. Não sei se estou usando exatamente os termos, mas foi isso que ela fez comigo. Sim. Em 3 sessões, a dor de 1 a 10, numa escala de 1 a 10, eu posso te dizer assim que estava 9,5, 10, ela zerou. Eu saí das sessões sem nada. E por 2 ou 3 vezes nós refizemos para se certificar. Então, assim, ó, usando os TEPs, usando os pontos, como ela indica, numa sessão online. Aliás, a primeira nós fizemos presencial, né, Jana? Sim. Uhum. A primeira nós fizemos presencial, depois ela se aperfeiçoou, né, nesse campo, concluiu um curso magnífico de quantos anos, Janaína? Na verdade, eu fiz os níveis avançados. Eu sou formada pelo nível 4 agora, que é o último nível do TFT. Eu fiz esse curso direto com a co-criadora da técnica, a esposa do Dr. Roger Callahan. Ela ministrou o curso direto dos Estados Unidos, né? Costa Rica. Costa Rica, isso, desculpa. E, na verdade, o caso da Tânia era uma dor cujo fator que acendia todo o processo era um trauma, né? Era isso, né, Tânia? Isso. E, enfim, tratou trauma, a dor automaticamente sumiu. Exato. Né? Eu posso até dizer do que se trata, mas eu não sabia que era isso, tá? O interessante é que eu não sabia que era isso, mas ela, com as técnicas, as formas dela investigar, ela foi indo e ela achou o ponto nevrálgico. Então, assim, ó, foi exatamente... no momento, foi decorrente da perda, né, do passamento, da morte da minha mãezinha, né? Então, assim, eu nem imaginava que isso podia acontecer, né? Foi uma coisa muito, sabe, Veri, assim, ó, nem tu não sabia, né? Não sabia. Então, assim, ó, eu não tinha programado de falar isso. Que bom mas, comprovar, assim, né, exatamente. Tânia? Comprovar assim, que ó, realmente dá certo. Como houve outras técnicas aqui, né, na técnica da hipnose, que vocês foram, né, que vocês tiveram o depoimento, e eu quero, assim, ó, de cadeira, ou melhor, de poltrona, né, eu quero dar meu depoimento aqui, né. Gratidão. E agora eu quero que você explique para o grande público o que se sucedeu, o que aconteceu, como é que foi. Gratidão, Tânia, amada, pelo depoimento. Que é isso? E como nós comentávamos antes, a técnica ela é muito rápida. O que eu faço é uma leitura corporal, né? Através de testes que eu realizo. E é bem tranquilo, né, Tânia? A sessão online. Você deixa bem confortável, né? É possível. Melhor ainda, porque você está em casa. Fica mais relaxado, entendeu? né? Exato, você está no teu campo, no teu ambiente, entendeu?
E o meu trabalho é fazer uma leitura do corpo, e o corpo é incrível, né? Eu não trabalho com o termo cura. A técnica que eu utilizo não curou a Tânia, porque cura é um termo utilizado de exclusividade do campo médico, né? O que eu faço, na verdade, quando a gente tem uma emoção negativa, o fluxo dos meridianos, ele se rompe, ele fica interrompido, fica bloqueado. O meu trabalho é pedir para a pessoa acessar aquele campo. Eu pedi para a Tânia, pensa nesse trauma, pensa nessa situação, nessa cena específica que te levou, né, que a gente estava trabalhando. E o meu trabalho foi fazer a leitura dos meridianos de forma que desbloqueasse, percorresse o caminho e liberasse a perturbação. E ela hoje consegue se lembrar, era uma cena, né, Tânia? Sim. Consegue se lembrar da cena sem emoção nenhuma. Exatamente, da cena, onde começou, era sabe, uma cena. Que desencadeou. O que desencadeou. Não, e quando ela fala nos pontos, é interessante que frise isso, porque como a técnica dela é uma técnica relativamente nova, pelo menos aos nossos ouvidos, falou em meridiano, falou em acupuntura. Todo mundo sabe, né? Sim, que a acupuntura, buscou eles tratam o problema os na meridianos. raiz. Agora Roberta, sim, a Roberta. Vamos ouvir a Roberta, então. Oi. Agora sim. Estão conseguindo me ouvir agora? Agora não precisa gritar, né, Roberta? Ai, desculpa. Tá bem à vontade, né? Quase agora, né? Beleza. Bem, eu gostaria de dizer que eu estou amando o programa. Janaína, no que eu voltar para a prata, eu acredito que eu vou te procurar logo, porque eu ainda sendo uma taurina, remoendo, como a Vivian havia dito no que nos fala, isso é horrível. Tu tem uma coisa, um problema, e tu conseguir saber outra pode parar de remoer, pode vir a curar, isso é fantástico. Então, adoraria fazer algo contigo. O que eu gostaria de saber agora é quanto tempo, na verdade, uma terapia, quanto tempo de terapia precisa? Por exemplo, a Tânia, tá? Com a dor dela. Quanto tempo de terapia ela precisou para se sentir curada? Então, assim, no tu caso... responde ou eu respondo? Sim, porque eu respondo, Tânia, depois tu me corrige se eu esqueci de algum detalhe. Com a Tânia foram 3 sessões, porque na época que eu comecei o atendimento com ela, eu ainda estava nos níveis iniciais, 1 e 2. E eu trabalhava com algoritmos, sequências padrões, né? Só então, deixa eu te interromper, e é uma questão que eu preciso perguntar. Foi online em função da pandemia? Não, foi presencial porque não foi esse ano. Nós começamos o ano passado. Tá. E os outros online em função da pandemia ou é um método que você usa? Agora foi por causa dos níveis avançados que ela terminou, certo. daí de agora em diante é só online. Só online. Não é em função da pandemia. Desculpa, Jana, se eu respondi, mas é que... Eu vou esclarecer então. Funciona assim. O que são algoritmos padrões, né? O Dr. Roger, o que ele fazia? Ele pegou tipo um grupo de pessoas que tinham um medo. Todo mundo tinha medo naquele grupo, 50 pessoas. E ele testou uma combinação, né? Que eu até vou mostrar para vocês qual é a combinação de medo, que desbloqueia através desse meridiano, que é abaixo do olho, o meridiano do estômago. Jana, tira um pouquinho a máscara e faz isso. Que daí mostra, exatamente, porque tu vai tocar no queixo. Meridiano do estômago. Com os 3 dedinhos, tá? Isso. Uma mão, 2 mãos. Uma mão, 2 mãos, né? Tanto faz. Depois, o meridiano da axila, que é o do baço, né? E depois, clavícula, que é rim. Isso é um meridiano, isso é uma combinação padrão, que funciona para... É claro que não é só isso, são 3 pontos de sequência, mas depois tem mais algumas coisas ali no meio e depois repete essa sequência de 3 pontos. Isso baixa consideravelmente o medo e funciona para 80% das pessoas e em 80% dos casos, né? Um índice bastante alto, né? Então, nós temos hoje 37 algoritmos padrão para tudo que é coisa. Medo, ansiedade, tudo, né? E aí... A diferença funciona, mas exige um pouquinho mais de tempo. Hoje, com os níveis avançados, eu não uso mais algoritmo padrão.
eu faço a leitura direto com uma tecnologia, eu faço a leitura do corpo da pessoa. Então, se fosse hoje, talvez o caso da Tânia a gente resolveria em uma sessão. Nossa. Casos assim, por exemplo, um trauma, que é Roberta, né? Isso. A Roberta pediu. Trauma é difícil que não aconteça em uma sessão, às vezes em 15 minutos. Porque é muito simples quando é uma cena, é uma imagem, né? Trauma é uma coisa, quando é algo pontual, é muito fácil, muito simples. Agora, em se tratando de depressão, ansiedade, fibromialgia, né? Que são coisas um pouquinho mais complexas, até câncer, uma série de coisas, tu tem muita coisa por trás. Então, é óbvio que vai provavelmente umas 2 sessões e depois eu formulo uma sequência para a pessoa continuar o tratamento sozinha. Ela faz, eu testo por quanto período ela faz e depois que termina aquele período ela retorna para a gente ver se mantém, se está curado, enfim, ou se ela precisa uma nova sequência para continuar, né? Então, eu queria também comentar algo que eu não falei antes, que o termo cura é um termo exclusivo da medicina. O meu trabalho consiste em, através dos meridianos desse desbloqueio, devolver ao corpo a capacidade de autocura, certo? E também, assim, há uma outra questão que eu gostaria de deixar claro, porque eu considero de extrema importância, que envolve algo aí mais, numa visão mais altruísta, mais voltada para o lado consciencial. O primeiro teste que eu faço quando vou atender uma pessoa é se eu posso auxiliá-la naquele momento para aquela situação. E se o teste der negativo, eu não posso realmente fazer isso. Porque, que nem eu comentei, a dor, ela é um veículo de ampliação de consciência e ela é necessária. E geralmente, quando uma dor persiste, ela exige uma mudança de postura da pessoa. Então, não faz sentido ajudar o corpo a liberar aquela dor, ele não vai liberar, porque tem um aprendizado por trás disso. A pessoa tem que passar por isso para aprender. Tem que passar, aí o meu tratamento é diferenciado, ele parte, então, para outro lado. Eu não deixo a pessoa a ver navios, né? Eu direciono todo o tratamento e foco no aprendizado, então. Não especificamente, até que ela consiga liberar aquela dor. Né? Isso também aconteceu em partes no teu processo. Exatamente. E é bem interessante falar, porque quando que ela diz assim, ó, eu peço permissão se eu posso ou não posso, isso ela faz com ela com ela mesma. Mas é o corpo da pessoa. Exatamente. Eu estou perguntando, eu estou fazendo um teste com o corpo da pessoa, o corpo responde. Mesmo online, tu tá entendendo, Veri? Então, assim, online, em casa, e ela tá fazendo isso, e ela tá dizendo, tá bem, Tânia, isso, assim, sabe, é muito interessante. É por demais, por demais. Mas isso é algo científico, tá? Que testes são esses? Para quem que eu pergunto, enfim, é para o corpo da pessoa. Como é que eu obtenho os resultados? Teste muscular, cinesiologia, certo? O corpo, ele responde através dos músculos, enfim, eu consigo realizar os testes e ver o caminho necessário para desbloquear determinadas perturbações. Né? Nós vamos para mais um breve intervalo comercial. A gente convida todos para que permaneçam conosco, falando sobre como os pensamentos negativos afetam a nossa vida em geral. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Você que nos assiste, tá com saudade de um bailão? Tá com saudade daquela bandinha que toca a sua música preferida?
Então na quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, sabe quem vai estar sentado nesse sofá? O galã Alessandro Turra, o rei dos bailões, vocalista da banda Brilhação, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Tabacaria número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. Para mulheres de atitude, a Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves e Veranópolis. SIC Idiomas. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. O assunto de hoje é como os pensamentos negativos afetam a nossa vida em geral. E a nossa convidada é a terapeuta Janaína Morello, que está esclarecendo todo esse conteúdo para nós, né, Janaína? Então, assim, vamos dar continuidade ao nosso papo do bloco anterior. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de que forma os pensamentos negativos afetam a nossa saúde física. Certo, então assim, além da saúde física, pensamentos negativos, que geram emoções negativas, mexem em outros campos também do nosso dia a dia. Então assim, eu sou um pouco conservadora, um pouco ortodoxa, quando se trata desses pensamentos modernosos, sabe, dessas correntes da atualidade que defendem que a gente basta mentalizar um desejo, um projeto, ter um pensamento né? positivo que a coisa vai acontecer. Que a coisa vai acontecer. Não então, é tão simples assim. Não é tão simples, o buraco é mais embaixo, porque onde que acontece todas essas programações? Elas acontecem dentro do campo do consciente, que representa 5 a 10%. Contra uma carga de 95% do inconsciente. Subconsciente e inconsciente. Né? Então, por exemplo, assim, eu desejo ficar rica, ter muita prosperidade material. E fica sentada e não faz nada para que isso aconteça. Isso, eu fico ali eu fico mentalizando, eu vou ser rica, faço, né, tudo. Mas não vai em busca, né? Não. E se tu tem lá dentro do teu campo do subconsciente uma crença de escassez, uma crença, às vezes, que é coletiva, do tipo... Dinheiro não dá em árvore, quem é rico não vai para o céu, de cunho religioso. Todas essas questões, tu tem um fator crítico de 90 a 95% jogando contra esse fator consciente. Né? Gritando. Tá gritando lá atrás. Ao contrário do que tu tá pensando. Ao contrário do que tu tá pensando. Então, assim, eu digo para vocês o seguinte, primeira dica aqui e a mais preciosa. Não percam muito tempo com mentalizações positivas dentro do campo racional, dentro do campo do consciente. Se vocês verdadeiramente desejam mudanças significativas na vida de vocês, de níveis mais elevados de consciência, é muito importante que vocês observem e trabalhem tudo essa bagagem que está dentro do campo do inconsciente. E como é que se faz isso? Voltando-se para o campo do autoconhecimento. Como diria Osho, né? E muitos outros mestres da antiguidade, sem meditação não há salvação, né? Então, assim, Deus até pode perdoar os teus pecados, mas o teu sistema nervoso e o teu sistema imunológico com certeza não vão perdoar. Então, assim, deseja algo positivo para a tua vida verdadeiramente, te autotrabalha,
vai fundo nesses níveis e não rejeita nenhuma emoção negativa, nada que possa surgir ali dentro do teu campo, que a gente supera algo que a gente enfrenta sempre, né? Depois eu até vou dar várias dicas ali no dia a dia de trazer mais clareza ali para o campo mental. Mas esse é um dos grandes segredos. Antes de investir no campo mental, te centra e olha para dentro de si, né? E onde você faz isso é no corpo físico. Observa. O que essa emoção está me trazendo? O medo está me trazendo o quê? Uma dor no peito. Se permita sentir essa dor no peito. Não tenta escondê-la, colocá-la embaixo do tapete. Acolhe, aceita, enfrenta, sabe? E procura terapia, tem vários métodos por aí, né? Eu vou chamar a Roberta, que ela está querendo fazer uma colocação. Fala, Roberta. Vamos tentar agora, vamos ver se o mic está funcionando. Então, a Elinara Fiore, profissional ímpar, assunto muito importante. A Grace Tiaco, a Jana é ótima. Simone Gael, profissional incrível. A Neiva Guidolin, muito interessante, excelente trabalho, acima de tudo nesse período de pandemia. Parabéns, Jana. E então, eu queria dizer para vocês que o pessoal está nos assistindo, está nos acompanhando, e que, Jana, eu fiquei com uma dúvida aqui sobre como ajudar as pessoas que a gente ama a acreditarem que esse trabalho funciona. Porque eu acho que existe, eu não sei, né? Mas eu vejo muitas pessoas ao meu redor que são super negativas e que acham, não vai dar certo, não vamos fazer isso porque não vai dar certo. E eu gostaria de saber de ti, todo mundo que chega, inclusive tu, Tânia, que chegasse para fazer isso, tu acreditou que ia dar certo? Porque parece que as pessoas são mais assim, eu tô indo pro médico, eu vou tomar o remédio, vai dar certo, aquela coisa toda convencional. Como colocar na cabeça de quem se ama que isso é algo que vai ajudar de verdade, que o pensamento positivo é algo que te ajuda em tudo na tua vida. Como colocar isso na cabeça das pessoas? É uma barreira que tu sofre no teu trabalho, ou as pessoas que vão te procurar são porque 100% acreditam? Então, é o que eu sempre digo, a gente não ajuda e não salva ninguém, né? As pessoas que chegam até mim abertas e já estão num nível, porque assim, a dor é um veículo de consciência e ela te ajuda a atingir patamares mais elevados. Agora, o sofrimento, ele é opcional e a gente muitas vezes se apega ao sofrimento e ele é desnecessário. A dor é inevitável, mas o sofrimento é desnecessário. Então, quando a pessoa chega por livre e espontânea vontade num estado de sofrimento, quando ela saturou aquele campo e realmente ela quer muito se libertar daquilo, o tratamento flui. E o corpo, a comunicação, a minha sintonia com a pessoa é muito fácil, muito tranquila e é muito mais rápido. Então, assim, se você verdadeiramente quer ajudar alguém, faça por si própria primeiro, certo? E as pessoas ao redor verão o teu resultado e acreditarão. Certo? Então a gente nunca consegue fazer isso pelo outro. Faça por si própria. Quer ajudar a tua família? Te melhora. E automaticamente, inclusive por ressonância de DNA, o que vibra em ti, vibra nos teus familiares, nas pessoas que tu ama. Isso é magnético. Isso hoje é ciência. Eu não estou falando em religião, em coisas espirituais. Estou falando em coisas que a ciência, a física quântica, a mecânica quântica já provam. Basta pesquisar, né? Exatamente. Então, assim, por ressonância, a gente já transmite isso para as outras pessoas ao nosso redor. Então, amada, faça por ti. Faça por ti. E cada um é responsável por si próprio. E se a pessoa está naquele sistema, ela vai precisar chegar num determinado ponto de saturação, a ponto de não aguentar mais, e ela vem sozinha para esse tipo de coisa, entende? E é muito mais fácil. Eu, na verdade, é bem provável que se eu vou atender uma pessoa que não acredita e está resistente, só está vindo fazer porque a outra pessoa deseja, eu provavelmente no meu primeiro teste, quando eu fizer o teste pedindo se eu tenho permissão para ajudar aquela pessoa naquele momento com aquela situação, é muito provável que a resposta vai ser não, né?
Mas se a pessoa não se permite, não Isso tem é expansão da consciência. como entrar, Isso né? é expansão da E consciência. a gente só pode expandir a nossa consciência. Lembrando, não podemos expandir a consciência Janaína, e assim, ó, de maneira bem prática, você teria algumas dicas para passar para as pessoas que estão nos assistindo? Porque, como a gente já falou, esse assunto ele é um assunto muito amplo. O tempo do nosso programa não vai dar para você explanar tudo aquilo que você gostaria de explanar e tudo aquilo que a gente gostaria de ouvir. Então, eu gostaria que você colocasse assim, algumas dicas que o pessoal que está nos assistindo, que está sofrendo com isso, possam levar em consideração, praticar e, quem sabe, melhorar um pouquinho a vida deles. Ou a nossa vida, né? Porque acredito que em todos os momentos temos alguma... em algum momento, alguma coisa alguma temos. coisa a melhorar, né? Ou a sentir de forma negativa. Então, eu trouxe aqui umas dicas e uma colinha para não esquecer. Ótimo. Né? Então, assim, as duas primeiras são de um dos meus livros de cabeceira que eu gosto muito, que se chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de Dale Carnegie. E a primeira delas é assim, um grande segredo. Treine sua mente para ficar no presente. Mindfulness. Fique no presente. Mas como é que eu faço isso? Passado gera depressão, gera angústia. Futuro gera ansiedade. Passado não vai voltar. O futuro é 50% de chance. É um mistério, né? De dar certo, não dá conforme o que tu acha que é melhor para ti. Baseado num campo de 90-95% de... uma série de perturbações, né? Que tem muita coisa ali dentro do nosso campo. Então, assim, foque no presente. Como é que você faz isso? É treinar a mente. É difícil no começo? Mas assim, tá pensando lá no futuro, numa situação que te incomoda muito, senta e observa onde você está nesse momento. Eu estou aqui, não está me faltando comida, não está me faltando água, eu tenho internet, eu tenho saúde, as pessoas que eu amo estão bem. Veja o lado positivo. Veja o lado positivo e fique no presente. E procure fazer hoje as tarefas de hoje, que isso assegura que o teu futuro vai ser bom. Foca só no hoje. Quando tu acorda, é só até o tempo que você vai dormir. É só isso. E isso, assim, eu acho muito interessante isso que você está colocando. Não, e até a questão, assim, ó, que a gente precisa trabalhar isso, precisa ter em mente e precisa acreditar. O passado não podemos mudar. Passou, é história, o que passou, passou. O futuro realmente é um mistério. E o hoje é o presente, e é por isso que ele se chama presente, né? É um presente que estamos recebendo. Um jargão, né? Parece palavras feitas. E a gente acaba esquecendo disso, né? Sim. Mas é assim, no começo é um pouquinho difícil. Mas tudo é uma questão de treino, prática, né? Olha, toda vez que você se percebe numa situação, ou está no passado, ou tá preso lá numa cena, ou está no futuro ansiosa por um resultado que você deseja muito. A gente sofre por antecipação. Não vai mudar nada a tua ansiedade ou a tua preocupação com o passado. Senta e te localiza. Certo? Onde eu estou? Eu estou nesse sofá, meus pés no chão, tenho tudo o que eu preciso nesse momento. O que eu tenho para fazer hoje? Tal e tal coisa. E o restante do dia mantenha-se ocupado, seja arrumando uma gaveta, porque cérebro ocioso é a oficina do diabo. É então, isso aí, mente vazia é a oficina do diabo. Então, primeira dica, fiquem no presente. Para o teu futuro, com certeza, ser melhor. E outra, assim, ó, Janaína, que você falou, realize tarefas e tal. A gente não deve deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, porque já realizando pequenas tarefas do dia a dia, a gente já vai se sentir bem consigo mesmo, né? Sim. Porque são pequenos problemas que a gente vai resolvendo. Também é uma dica importantíssima, né? Com certeza. Como a gente se sente bem em resolver tarefas simples, né? Sim. Nos dá mais ânimo para enfrentar outras tarefas maiores, né? Eu estou ansiosa para ver as... outras vou começar dicas. A fazer os taps aqui, porque eu estou ansiosa, porque eu quero ver as outras dicas. As outras dicas. Então, outra coisa. Quando você está no meio de uma situação que está te gerando um transtorno, você faça a seguinte pergunta: o que de pior pode me acontecer nessa situação? Certo? Depois disso, aceite, se programe mentalmente para aceitar esse pior. E por último, melhore esse pior. Essas são duas dicas desse livro, né?
Então, como é que funcionaria isso na prática? Vamos pegar ali um caso extremo. Recebi um diagnóstico de que eu tenho 2 meses de vida, né? Fato. Pior, eu vou morrer, realmente. Isso é o que de pior, porque, né? Ou então um diagnóstico de que você está com um câncer, por exemplo, que são difíceis as chances de cura. Então, o pior que pode acontecer é você realmente morrer, né? Então, primeiro, aceite. É um processo um pouquinho doloroso, mas a partir do momento que tu entra num estado de aceitação, muitas curas se dão aí, certo? Se vocês forem ver hoje na Netflix, na internet, no YouTube, vocês vão encontrar verdadeiros milagres, que as pessoas chamam dessa forma, de pessoas que estavam num estado terminal e por aceitarem aquilo e melhorarem o pior através, então, bom, já que eu vou morrer, eu vou viver a vida. E ali elas se curam. Porque elas vivem o presente também, e né? Nesse sentido, a terapia do pensamento ajuda? Essa terapia que eu faço? Exato. Não, essas dicas que eu estou dando aqui são para as pessoas começarem a ter atitudes diferentes durante o dia. Entendi. Já Mas começar a vamos praticar. que a pessoa tenha, exatamente, um diagnóstico, alguma coisa, e ela não aceita. Aí você diz, tu aceita, tudo bem, mas a aceitação pode demorar 5 meses e a vida dela se vai em 2. Eu quero te perguntar, a terapia do pensamento funciona para esse momento de aceitação, de acolhimento dessa dor? Geralmente, a câncer, esse tipo de doença mais grave, ele está associada a tristezas profundas. Então, quando eu vou tristezas, mágoas, rancores, ressentimentos. Então, quando eu vou tratar alguém que está num estado assim, eu vou tratar trauma de ter recebido a notícia, angústias passadas. Tem que fazer uma faxina geral. Porque já está lá, né? Está instalado. Do que está no nível consciente, Certo. no nível inconsciente, subconsciente, fatores dessa vida, de outras vidas. É um faxinão ali dentro do campo mental. Quando a pessoa se resolve, opta por fazer terapia. Mas o que eu estou dando aqui são dicas, assim, se a pessoa quer fazer isso, fazer esse tipo de mudança. Uma prática em casa já. Para começar a mexer no campo mental e reverter. Então, para depois partir para uma terapia. Isso. Ou então ela pode partir direto, mas isso aqui é para o público que está em casa, medidas, né, mais rápidas, né? Temos outras dicas? Temos. Vamos lá, vamos aproveitar o tempo. Mais rapidinho, porque está finalizando. Tá. Alimente somente com bons conteúdos. Então, se você fica ali lendo livros ruins, assistindo coisas negativas, todas essas coisas, é óbvio que dentro do teu campo mental não vai ter coisas muito boas. Então, assim, leia livros. Eu aconselho de 50, 70, 100 anos atrás ou mais. É raro, mas é possível encontrar. Numa época em que o conhecimento ele era direcionado para uma evolução de consciência, não havia interesses materiais por trás. Então, encontra muita coisa bacana ali dentro desse campo. Assistindo filmes, né? Ouvindo músicas de alta frequência. Tu vai ouvir música clássica todo dia, mas música clássica, músicas 432, 528 Hz. Tem músicas frequenciais. Tem músicas frequenciais. Se cercar de coisas boas, de coisas positivas, né? Isso. Tu tá num momento que... Uma outra dica agora. Tá num momento de estresse geral. Tá num momento... Tá surtando, né? Então, a minha dica é... Em primeiro lugar, toca aqui do lado da mão. Nesse ponto aqui. Toca 20 batidinhas. Fica um período batendo aqui. Depois, abaixo do nariz. Aqui, ó. Esses 2 meridianos. Esses são meridianos de reversão psicológica, é como se ele revertesse a pilha. Pega, que a gente passa por estresses, enfim, a nossa pilha às vezes vira. Então faz isso e fica respirando, puxando a respiração abdominal. Puxa o ar em 3 segundos e solta em 6 segundos por uns 2 minutinhos. Você vai ver que já muda mentalmente toda a situação, né? Uma outra dica que é muito importante para quem tem insônia, quem tem distúrbios do sono, isso é conteúdo dos meus níveis agora avançados ali de formação, que muito falamos sobre isso, é o seguinte. Pessoal, coloquem de noite o celular no modo avião, desliguem o roteador e comprem, como eu, que me dei de presente de aniversário, um despertador, né? Façam do sono um ritual
pelo menos 1 hora antes, o ideal seriam 2 horas antes. O corpo precisa de no mínimo 6 horas de descanso sem interferência das radiações eletromagnéticas. Eu trabalho com outras coisas também, toxinas, uma série de coisas. Eu consigo ver também dentro dessa terapia quando uma pessoa, às vezes, ela tem um distúrbio emocional por culpa de uma coisa que ela come, bebe ou inala. Eu também consigo ver isso. Né? Às vezes, dores físicas são tiradas só neutralizando o campo de toxinas. E que a pessoa nem imagina, né, a origem do problema, né? Isso aí. Verdade. Outra dica, meditação. Não tem outro caminho, não tem. Eu não consigo meditar. Senta e fica escutando uma musiquinha por 5 minutos, né? Ou então, se concentra na respiração. Entre em contato num momento só teu. Eu estou sentindo uma dor. Acolhe aquela dor, abraça aquela dor. Enquanto pensa naquela dor, toca aqui nesses 2 pontos aqui, de drenagem linfática, imaginando que tu está liberando aquela dor, respirando, acolhe tudo que vem. A meditação vai te levar para o autoconhecimento e para uma interação mais profunda contigo mesmo e vai te levar para níveis ali mais elevados e com certeza os teus desejos vão ser muito melhores de coisas, de ambições para a vida, né? E uma outra técnica também de alinhamento dos meridianos da medicina tradicional chinesa, ela também é muito simples, leva menos, creio que por volta de 2 minutos. Então, está numa situação complicada, está se sentindo muito nervoso, angustiado. O importante é ter as solas dos pés no chão e vai respirando e tocando em todos os 10 dedos, né? Então, começa assim, respiração abdominal, puxa o ar, expande o abdômen, solta o ar, comprime o abdômen. E vai respirando assim e apertando todos os dedos. Depois vai para o outro. E vai respirando, fazendo os movimentos de respirações e passando todos os dedos. Quando chegar no 10º, vai ver que já deu algo na mente, né? Já clareou. Em que situação isso, Jana? Situação de estresse profundo. Estresse. Sabe aquele momento que você está prestes a fazer uma besteira por impulso? Isso. É um bom momento. Aquele respira. O momento antes de puxar o gatilho. Isso. Conta até 10. Né? Cria um mecanismo na tua mente de respirar. E procurar um lugar. Sim. E não vai levar menos de 10 minutos. Perfeito. Então é mais ou menos isso. Teriam tantas outras, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Então, Janaína, a gente agradece muito a tua participação no programa Mulheres. Realmente é um assunto extremamente interessante e eu acredito que ajudou muitas pessoas que estão nos assistindo ou abriu, né, a curiosidade dessas pessoas de quererem saber mais. Então, se você quiser, deixa o seu contato para que as pessoas possam te procurar para saber mais, ou mesmo fazer a terapia, porque a gente tem conhecimento, né, e sabe que muitas pessoas sofrem, né, dores físicas, emocionais, e muitas vezes a gente não sabe onde está a origem do problema. Então, assim, como a Tânia colocou o exemplo dela, né, em 3 sessões, ela conseguiu se livrar de uma dor física intensa que ela tinha. Então, eu acho que você pode ajudar muitas pessoas. Sim. Então, por favor, o seu contato. Sim. Então, ressaltando, a Tânia se libertou dessa dor por merecimento, né? Então, gente, eu me chamo Janaína Rubia Morello, com 2 L's. E vocês vão me encontrar no Facebook, Instagram, dessa forma. E meu telefone é 549-9609-3474. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. A gente gratidão a todos vocês de casa por mais acompanhar. Uma vez. Então, chegamos ao final de mais um programa Mulheres da Conecta Mais TV. Foi um prazer estar nesta noite acompanhada das minhas colegas, da Tânia, da Roberta, e ouvindo essa incrível profissional, a Janaína Morello, que esteve conosco. Uma boa noite a todos, fiquem todos bem e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um programa ao vivo. Um grande abraço a todos.